Você vai saber no ANJN de hoje sobre a crise no Corinthians, uma crise retumbante para tudo que é lado, é dentro de campo, é fora de campo, é nas finanças, é tudo, tudo, tudo. Vou te falar, não sei não, hein? Se o Corinthians continua assim, esse ano o Brasileirão promete. E vai saber também sobre a Supercopa do Brasil, a Supercopa Rei, entre São Paulo e Palmeiras, que promete também muita confusão, porque são mais de 50 ônibus das principais organizadas dos dois times rivais de São Paulo, viajando na mesma estrada para Belo Horizonte. Olha que coisa. E no futebol carioca temos Flamengo rejeitando o jogador que a torcida gostaria. Temos Botafogo próximo aí de um reforço que já estava meio quase que deixado de lado. Tem também a saída do Segovinha, tem a chegada no Vasco de Galdamés, um reforço aí que a gente até fez vídeo sobre isso, é bagre, não é bagre? Enfim, no Fluminense, Diniz comemorando chegadas e permanências. Muita coisa a partir de agora no ANJN, o Antenados na Jogada. Notícias para você. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Antenado, olha que camisa bonita, hein? Do Manchester United. Essa aqui não é nem retrô, essa aqui é da época mesmo. E eu tô muito forte, né? Brincadeira, essa camisa aqui é de quando eu era criança, toda autografada, um espetáculo, hein? E ó, Sharp! Para quem não sabe, Sharp era uma marca de eletrônicos, televisão, tinha de tudo. Antenado, muito obrigado por estar aqui com a gente no vídeo, por apoiar o canal e também por gostar do nosso projeto aqui, o ANJN, o telejornal no YouTube, que é aquele resumo das principais notícias do momento sobre futebol carioca, brasileiro e até sul-americano, mundial, por que não? Então vamos juntos, vamos começar aqui o giro e eu peço se você não for inscrito aqui no canal, é só você apertar o botãozinho aqui embaixo. Antigamente era vermelho, agora é preto. E inscrever-se. Se está aparecendo inscrever-se ali para você, é só você apertar e ativar o sino com todas as notificações. É de graça para você, mas vale muito para a gente. E deixar os likes aí, esmaga aí o botão de like, porque vocês estão assistindo e não estão deixando os likes, galera. Isso ajuda muito aqui a gente entender que vocês estão gostando do nosso trabalho, do nosso conteúdo. E, se possível, comenta também. Fala aí, cara, tá muito bom. Ou fala, não, pode melhorar aqui. Não tem problema. Aqui a gente aceita críticas, desde que sejam críticas construtivas. Aqui é a raiz, meu querido. Muito bem, vamos então começar aqui o giro de notícias falando sobre a chegada de Pablo Galdamés no Vasco, hein, que foi recepcionado lá no aeroporto Santos Dumont, cara que veio do Gênova, né, que é um time da Itália, que pertence a 777. Olha só, e o destaque foi a cachorrinha do Galdamés, né? A cachorrinha chegou com ele e ele falou que a cachorrinha é filha dele. Eu sei muito bem como é que é isso, porque eu tenho dois que me acompanham também por tudo que é canto. E o Galdamés, meus amigos, falou isso aqui, ó, no desembarque dele no Vasco, ó. Primeiro sobre a cachorrinha dele, ó. Se chama Moca, está comigo há 4 anos e meio, esteve sempre comigo, é minha filha. Olha que legal. Isso aí já me ganhou. Pode até ser bagre, mas já me ganhou, Galdamés. E ele roubou a cena no saguão com um bichinho de estimação e parou para responder algumas perguntas dos jornalistas e falou o seguinte, abre aspas aí novamente para o Galdamés. Estou muito contente, acho que é uma linda oportunidade de jogar numa equipe tão grande no Brasil, com a história e a importância tão grande como a do Vasco da Gama. Me dá muito orgulho, espero poder ajudar a equipe a conquistar seus objetivos. Sei que tem muita pressão aqui no Vasco, sei que os jogadores querem ganhar, os torcedores exigem isso em todos os jogos, mas fiquem tranquilos, da minha parte vou dar o meu máximo para ajudar a equipe. Falou aí o Pablo Galdamés, que, cara, vamos falar a verdade aqui, ele tem que agradecer realmente por estar jogando no Vasco, porque aparentemente ele não tem nível para isso. Apesar dele ter falado que é amigo do Gary Medel, que é zagueiro do Vasco, contratado no ano passado, mas enfim, não me lembro desse Galdamés na seleção do Chile. Ele pode até já ter jogado lá e eu não saber, mas de fato não me parece um reforço à altura do Vasco. Vamos ver se ele cala aí a minha boca e muitas bocas, não é isso? Vamos ver como é que ele se comporta. Muito bem, antenado, olha só, e o Flamengo segue com indefinição por Léo Ortiz e desinteresse por Igor Coronado, hein?
A torcida do Flamengo muito pistola nas redes sociais porque a diretoria queria contratar o Evander, aquele jogador revelado no Vasco que está lá na Major League Soccer, né, nos Estados Unidos, mas não tem interesse por Coronado. Coronado, até o Tabet, Antônio Tabet, que é um dos donos do canal GOAT, que está transmitindo aí os jogos do Campeonato Carioca, inclusive, ele que é rubro-negro, já até trabalhou na diretoria do Flamengo, na parte de comunicação, falou sobre isso, falou, cara, é inacreditável, a gente que transmite os jogos lá do Campeonato Saudita, poxa, o Coronado num time que tem o Benzema, ele consegue se destacar e tudo mais, como é que o Flamengo, que vai perder jogadores na Copa América, não tem interesse por um jogador desse que foi oferecido ao Flamengo, né? E aí é uma oportunidade de mercado que o Flamengo aparentemente está desperdiçando. E a gente gostaria de entender o porquê, se o Flamengo queria o Evander, por que não o Coronado? Ah, mas o Coronado é mais velho, tudo bem, tem 31 anos, mas ele viria de graça para o Flamengo. O Flamengo não teria que pagar a clube nenhum pelo Coronado, só realmente pagar diretamente ao jogador. E sobre Léo Ortiz, até agora, Marcos Braz, quando desembarcou no aeroporto do Galeão na manhã de ontem, falou que o Bragantino tinha que diminuir um pouquinho a pedida pelo Léo Ortiz. Todo mundo acha que vai acertar, mas essa novela continua, né? Enfim, vamos falar um pouco aqui sobre a escolha da arbitragem, porque a Federação do Rio de Janeiro está inovando, meus amigos. Olha só, a FERJ vai fazer uma reunião, na verdade, está fazendo nesse momento, gravando aqui o vídeo às 2h30, para decidir com Flamengo e Vasco a arbitragem do Clássico dos Milhões nesse domingo agora, às 7 horas da noite no Maracanã, a reabertura do Maracanã. Inclusive, tem gente falando que o gramado que ficou fechado esse tempo todo para recuperar, não está essas coisas, não. Mas isso aí é papo para outro momento. Agora, sobre a reunião para escolher o árbitro aqui, ó. Uma reunião, como eu falei, na sede da FERJ, ocorrendo nessa sexta-feira, com representantes dos dois clubes, para definir a arbitragem do confronto. Caso mais de um árbitro seja escolhido, será realizado um sorteio. Confira aí o comunicado da FERJ. Abre aspas. O Departamento de Arbitragem apresentará currículos de árbitros para os representantes dos dois clubes que, de posse desses dados, analisarão e indicarão nomes para o sorteio. Caso haja consenso entre os clubes, em torno de um nome só, o sorteio será dispensado, ficando este escalado para a partida. O sorteio, se necessário, será aberto à imprensa. Oh, novidade, hein? Será que tem a ver com aquela Good Game, a empresa do exterior que John Textor recomendou aqui para a arbitragem do futebol carioca? Provavelmente, mas não deixa de ser uma atitude elogiosa, né? Tentar um árbitro em consenso para não ter reclamação, depois se o árbitro prejudicar um ou outro, aí ó, vocês dois escolheram, então tira da reta, não é isso? Continuando a falar de Flamengo, mas na verdade agora relacionado ao Palmeiras, Lázaro, volante, meia, ponta esquerda, atacante, enfim, jogador aí muito versátil que o Flamengo vendeu ao Almeria, está na mira do Palmeiras, hein? Uma notícia aí da Rádio Energia 97 coloca Lázaro na mira do Palmeiras para substituir tanto Dudu quanto Bruno Rodrigues, quanto os jogadores de ponta que saíram, né? O Arthur, enfim, jogadores importantes que o Palmeiras perdeu por lesão ou mesmo por venda. Lázaro estaria na mira do Palmeiras, ele que foi vendido do Flamengo ao Almeria, e o Palmeiras tem interesse nessa contratação. Um bom jogador, mas não acho também nada demais assim. Matheus França, que foi vendido ao Crystal Palace, na minha opinião, é bem mais jogador do que o Lázaro. Não é isso? E olha, agora vamos à notícia aqui. Mancha Verde Independente confirma 52 ônibus para BH, para Belo Horizonte. Tanto a torcida Mancha Verde do Palmeiras quanto a torcida Independente do São Paulo confirmaram que cada torcida até o presente momento já tem 52 ônibus confirmados para a decisão da Supercopa Rei, a Supercopa do Brasil, no Mineirão. Imagine como Belo Horizonte estará no dia 4 de fevereiro de 2024. E tem um detalhe, sábado às 19h30 na Arena MRV, vamos ter apenas, entre aspas, Atlético Mineiro e Cruzeiro, ou seja, sábado, amanhã, Atlético e Cruzeiro na Arena MRV, e no domingo, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo no Mineirão. Belo Horizonte será a capital do futebol brasileiro nesse final de semana. Lembrando que teremos Clássico dos Milhões, teremos Flamengo e Vasco no Maracanã, também no domingo, às 7 horas da noite. Agora, falando de Fluminense, Fluminense que venceu com os titulares 4-1 para cima do Bangu, uma goleada de virada com gols no segundo tempo.
o Fluminense que teve aí o Diniz comemorando a permanência do André, porque a janela fechou e o André ficou. O Fluminense, que queria vender o André ali por pelo menos 30, 35 milhões de euros, não teve proposta, então fica aguardando a janela do meio de ano. Enquanto isso, André vai ser um reforço para o time do Fluminense, pelo menos nesse meio aí de 2024. E falou também sobre Douglas Costa, Fernando Diniz dizendo que ligou para ele. Mas vamos lá, com calma aqui, vamos primeiro às aspas de Fernando Diniz sobre Douglas Costa, depois a gente lê sobre o André. Abre aspas aí para Fernando Diniz. A gente trouxe um atacante de nível mundial. Liguei para ele, é um jogador de técnica inquestionável. É um prazer trabalhar com ele. O Fluminense trouxe um grande jogador. As informações que eu tive foram todas elogiosas quanto ao comportamento do Douglas Costa. Espero que ele se encontre aqui. Eu sinto, minha intuição é que ele vai reencontrar o prazer e a felicidade de jogar futebol aqui no Fluminense. Fecha aspas para Fernando Diniz, falando de Douglas Costa, que tem potencial, isso sem dúvida, mostrou isso ao longo da carreira, mas atualmente, né, desde 2021, 22, quase até acertou com o Flamengo no início do ano passado, vem sendo chamado aí de dor nas costas. Vamos ver se ele consegue mudar, se Fernando Diniz consegue resgatar o futebol de Douglas Costa. Fernando Diniz e também toda a equipe, o staff do Fluminense, que é muito bom, liderado ali pelo Filé, que inclusive há 30 anos atrás foi fisioterapeuta do Romário e está lá trabalhando no Fluminense. Sobre a permanência do André, Diniz comemorou e falou o seguinte, abre aspas aí para o treinador, o professor do Fluminense. Certamente ele é um reforço, e que reforço, não é mesmo? André tem sido um jogador de muito destaque e tem um futuro brilhante pela frente. Temos que saber desfrutar enquanto ele está aqui. Foi muito bom o André poder estar aqui, mas quase que seguramente o futuro dele é na Europa. Fecha aspas aí para o Fernando Diniz, que enquanto treinador da seleção brasileira convocava o André, mantinha as convocações que começaram lá com o Ramon Menezes e o André foi titular. Enquanto o Casemiro não pôde jogar, André foi titular, inclusive contra a Argentina e contra a seleção também da Colômbia nesses dois jogos. Colômbia fora de casa e Argentina no Maracanã. Por acaso, 2 derrotas do Brasil, mas não acredito que tenha sido por causa do André. Agora vamos falar aqui sobre Botafogo, hein? Luiz Henrique tem data para chegar e Segovinha foi emprestado. Segundo informações do repórter Sérgio Santana, do GE, Luiz Henrique desembarcará no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, às 8 horas da noite. Olha só, hein? E como já está com a situação regularizada junto à CBF e à FERJ, ele tem condições legais de estrear no clássico contra o Flamengo na próxima quarta-feira, dia 7, às 21h30 no Maracanã, hein? Pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Contratação mais cara da história do Botafogo e também do futebol brasileiro em valores absolutos, apesar de que eu já falei aqui em edições recentes do NJN, né? Que o valor fixo é de 16 milhões de euros. Os primeiros 2 milhões em meta serão pagos quando ele for para o Lyon e os outros 2, ninguém sabe quando ele cumprir metas que podem ser fáceis ou podem ser escabrosas e a gente não está sabendo dessas outras metas aí. Mas enfim, 16 milhões mais 2. Os outros 2 a gente não sabe. Luiz Henrique assinou o contrato com o Botafogo por 5 temporadas até dezembro de 2028, vindo do Betis. É isso aí. E o Botafogo que emprestou Segovinha para o Molenbeek, cara. E aí a mesma questão, né? O Molenbeek é um clube belga que pertence ao John Textor e fica a dúvida, mas vai ficar para sempre? Vai voltar quando? No meio do ano? John Textor falou que depende da necessidade. E a necessidade era que o Molenbeek precisava de um ponta-direita. Enquanto o Botafogo teve as chegadas aí tanto de Savarino quanto agora de Luiz Henrique, Júnior Santos também está bem, Segovinha, obviamente, vai perder espaço. E ele vai, então, para o Molenbeek. E vamos ver até quando vai ficar o Segovinha, que ninguém vai cantar mais a música, então, esse ano. Segovinha, Segovinha, E o Botafogo que pagará 68% dos salários de Pablo do Flamengo, hein? E caso o Pablo jogue contra o Flamengo, o Botafogo terá que pagar R$1 milhão ao rubro-negro, ao maior rival. Mas lembrando que Pablo não poderá jogar no Campeonato Carioca. Ou seja, vai pagar 68% do salário, que dá um custo aí por ano. Até o final do ano, o Botafogo vai pagar R$5 milhões em salário do Pablo. Façam as contas aí para ver quanto é o salário do Pablo. Eu nem fiz a conta, deixo para vocês fazerem, mas o Flamengo vai pagar os outros 32% e não teve custo pela transação. O empréstimo foi gratuito, realmente só foi para aliviar
a folha de pagamento do Flamengo. E Tiquinho Soares, hein? Tiquinho Soares que interessa ao Grêmio, ao Renato Portaluppi, desde que o tricolor gaúcho perdeu Soares, Luizito Soares, o Grêmio busca um centroavante e esse seria Tiquinho Soares. Mas, segundo o jornalista Diogo Rossi, da TV Bandeirantes de Porto Alegre, a diretoria alvinegra não topou liberar seu camisa 9 e a situação com isso foi encerrada. De acordo com o jornalista, o técnico Renato Gaúcho chegou a falar diretamente com o Tiquinho por telefone e o Grêmio também fez uma proposta ao jogador. Segundo informações vindas do Sul, o atacante teria sinalizado positivamente a ideia de se transferir. Tiquinho Soares tem contrato com o Botafogo até dezembro desse ano, de 2024, e o clube não abre mão do camisa 9. O Grêmio, que perdeu o uruguaio Soares no fim do ano passado, segue no mercado em busca de um centroavante titular. Falou-se até em Gabigol, mas isso já foi descartado. E o Botafogo que segue na pauta pela contratação do volante Alan, ou Alan, não sei, que está lá no Al-Wahda, e a questão é, tá tudo certo com o Alan, mas até aí não tem muita novidade, tá tudo certo com o Alan, só falta realmente o Al-Wahda liberar. O Botafogo está disposto a fazer uma compensação financeira, pagar ao Al-Wahda pelo Alan, mas até agora nada, né? É mais ou menos como a situação do Flamengo com o Bragantino, pelo Léo Ortiz. O Flamengo quer o Léo Ortiz, o Bragantino não quer liberar, mas entre Flamengo e Léo Ortiz já tá tudo certo. Aparentemente, Botafogo e Alan, ou Alan, também já tá tudo certo, não é isso? Agora, meus amigos, olha que situação engraçada, hein? Arturo Vidal, vocês lembram de Arturo Vidal, volante chileno que chegou aqui no Flamengo, com aquela pompa de craque, não jogou grandes coisas. Ele chegou de helicóptero no estádio, olha só, o estádio Monumental do Chile, de Santiago, olha só as imagens aqui. Vidal de helicóptero e montou em cavalo, se fantasiou de rei, afinal é o King Arturo, aqui ó, com espada e tudo. Ah, que espetáculo, hein? Espetáculo, cara, olha lá. Teve todo esse cerimonial aqui, todo esse mise-en-scène, diante de mais de 30 mil pessoas no Estádio Monumental. Arturo Vidal foi oficialmente apresentado no Colo-Colo. Chegou no estádio de helicóptero, vestiu um traje de rei, montou em um cavalo, deu uma volta por todo o estádio com uma espada em mãos e se emocionou profundamente com a gigantesca recepção dos torcedores. Arturo Vidal, que sempre se diz torcedor do Colo-Colo, mas que realmente não está jogando nada, né? Tanto que até se machucou no Atlético Paranaense, não conseguiu melhorar, digamos assim, já não vinha bem, mas no Flamengo ele decepcionou muito. Arturo Vidal, que nem é tão velho assim, tem 36 anos agora, se não me engano. Olha, e ainda em assunto de Libertadores, a Conmebol autorizou um estádio do Always Ready, que tem, meus amigos, uma altitude acima de 4.000 metros. Olha que loucura, hein? Para essa Copa Libertadores. O Villa Ingenio, ou Villa Ingenio, não sei como é que é a pronúncia lá da Bolívia, em El Alto, cidade é El Alto, e é alto mesmo, né? É o estádio em maior altitude da Bolívia, seguido pelas cidades de Potosí. Flamengo já jogou lá, inclusive, 3.900 metros, é quase 4.000 metros, é alto pra chuchu. Os jogadores precisaram de, lembra disso, de máscara de oxigênio e tudo. Oruro, 3.700 metros, e La Paz, 3.650, ou seja, mais de 4.000 metros, e o Always Ready vai receber o Sporting Cristal do Peru, provavelmente nessa segunda fase, né, da pré-Libertadores da América. Muito bem, agora tudo sobre a crise no Corinthians, hein, cara? Que coisa louca o que está acontecendo no Corinthians. É crise para tudo que é lado. E a gente já começa aqui falando de uma nota oficial do ex-presidente Duílio, que descascou a atual gestão, apesar de ter aí pouco mais de 30 dias, né? Na verdade, um pouco menos de 30 dias, porque não assumiu dia 1º de janeiro. Olha lá, abre aspas aqui para o Duílio, ex-presidente do Corinthians. Em razão do noticiário a respeito das dívidas que o Corinthians tem com empresários e jogadores, considero que é preciso esclarecer alguns pontos sobre o tema. O Corinthians não tem apenas os 217 milhões em dívidas com empresários. Qualquer pessoa atenta aos balancetes e balanços anuais do Corinthians sabe que o clube chegou perto de somar 1 bilhão em dívidas gerais e que nos últimos 3 anos nossa administração conseguiu não apenas estancar esse crescimento, como reduzir significativamente o montante. Tudo isso restará apontado no balanço 2023 do clube. Tanto é que os veículos de comunicação tornaram público em 2023 que no balanço de 2022 houve forte redução das quantias devidas
a representantes de jogadores. Olha que coisa, hein? A atual gestão já em pé de guerra com a antiga gestão, e esse atual presidente Augusto Melo está completamente perdido. E o craque Neto falou o seguinte, ó, Duílio me falou hoje que a multa rescisória de Mano Menezes no Corinthians não é mais de 20 milhões. Eram 10 milhões e vai diminuindo a cada mês. Hoje o valor é de 9 milhões. Ainda teve isso. Fizeram um contrato com o Mano Menezes de 2 anos ou 3 anos e com uma multa altíssima. E agora o Corinthians nessa fase horrorosa. Não estou falando que seja para demitir o Mano, mas nem consegue demitir o Mano sem pagar para ele uma fortuna. Seja 10, seja 9 ou seja 20. Claro que 20 é pior, mas é uma fortuna de qualquer jeito. Não é isso para um time que está sem conseguir pagar nada e está querendo Claudinho, enfim. E olha só essa notícia agora, hein? A relação do elenco e da comissão técnica do Corinthians com o diretor Rubão é péssima. Vários jogadores e o técnico Mano Menezes são muito incomodados com a maneira que o dirigente age, trabalha e se relaciona. Olha que crise, meus amigos, a crise até de relacionamento. Há muito incômodo pelo fato de Rubão ter elevado demais a expectativa da torcida, como fez no episódio do Acabou a Farra de Palmeiras e Flamengo. Além disso, os relatos são de que o dirigente tem um estilo grosseirão. Nesse momento, o clima é péssimo no CT. Os jogadores estão unidos entre si, o técnico Mano Menezes está focado em trabalhar, mas há incômodo com a diretoria alvinegra por ter elevado a expectativa da torcida e não estar entregando o que prometeu. Que coisa absurda, é crise financeira, é crise de relacionamento, é crise técnica, é crise de tudo que é jeito. E em vídeo vazado, né, digamos que, no vídeo vazado falando coisa boa, o Augusto Melo, presidente do Corinthians, revelou que Pedro Raul já está à disposição, e é verdade, ele saiu no bid. Pedro Raul contratado aí por 5 milhões de dólares junto ao Toluca do México. Pedro Raul, ex-Vasco, ex-Goiás, ex-Botafogo, já está disponível no bid e Rodrigo Garro será regularizado na segunda-feira. E que o clube está contratando um meia de primeira linha que tem 1,90 m. A galera já está até especulando o Fellaini, que é gigante, o Fellaini belga. Olha o vídeo aí supostamente vazado de Augusto Melo, olha lá. Mas você virou vidraça, né? Deixa até vontade. Eu já apanhei para ganhar a eleição, daqui para frente é fichinha. A obrigação desse campeonato é classificar, passar de fase. É isso aí. Não, se passar de fase, se passar de fase, ninguém segura a gente. Se passar de fase, ninguém segura a gente. Já tá aí? Já vai estar à disposição domingo. Falou do Pedro Raul? Infelizmente, segunda-feira, está chegando meia de primeira linha. Aquele lá que você já está chegando meia de primeira linha, 1,90 m também. Ó. Não vai ficar com uma bola alta muito perigosa, porque a nossa... Um meia de primeira linha de 1,90 m com a bola alta muito perigosa. Meu Deus do céu. E aí, como a gente falou de dívidas com empresários, o empresário Carlos Leite, um dos maiores aqui do nosso futebol, tem cerca de 62,5 milhões de reais a receber do Corinthians, hein? E chamou Augusto Melo, o novo presidente do clube, de mentiroso e que o contrato com a Brax foi fechado pela gestão do Duílio. Esse presidente que entrou, abre aspas aí para ele, para o Carlos Leite, esse presidente que entrou, que eu não o conheço, deu declaração que fechou o contrato com a Brax de 240 milhões. Ele é mentiroso. Já era um contrato da gestão anterior, que foi intermediado por mim. Inclusive, esse contrato tem cláusula de confidencialidade que ele não poderia estar falando. Isso aí eu não duvido de nada, porque o nosso Augusto Melo está completamente perdido e falando pelos cotovelos, falando muito mais do que está fazendo, né? Isso a torcida do Corinthians já percebeu e está pistola com ele. E Yuri Alberto, que seria uma boa notícia, parece que o Corinthians não quer vender, porque ele está numa crise técnica danada aqui e tem mercado na Europa. Olha essa notícia aqui do All Sport. Apesar da má fase e dos 10 jogos sem marcar gol, Yuri Alberto tem clubes interessados na Premier League, hein? Maior liga do mundo. O jogador já foi procurado por Wolverhampton, e a gente falou isso aqui anteriormente, Everton e West Ham, clubes ali de meio de tabela do campeonato inglês. As explicações vão muito além do mau momento. O staff do atacante afirma que vários clubes da Europa o monitoram, desde a base. Os europeus gostam do biotipo de Yuri, um atacante relativamente alto, 1,82 m, não é tão alto assim, e rápido, com boa força física e poucas lesões. Existe uma boa impressão desde a base, há o entendimento de que a formação profissional dele poderia ser concluída na Europa, com um entendimento tático melhor.
Outro fator é o preço. Yuri Alberto já chegou a valer 150 milhões de reais, até parece, né? Mas hoje o valor está abaixo por conta da má fase do atacante. Me diz aí, você venderia o Yuri Alberto ou não? Eu acho que tinha que vender correndo. Ainda mais, mesmo que fosse um empréstimo com obrigação ou com opção de compra até o meio do ano, empréstimo com um valor fixado ali em 15 milhões de euros, a gente já falou sobre isso, 15 milhões de euros hoje para o Corinthians, pô, isso aí é uma fortuna. Não é isso, Antenado? Essas foram as notícias do nosso telejornal aqui, a NJN, o melhor telejornal do YouTube brasileiro, hein? E internacional também, porque vai para o mundo inteiro. Se você gostou, não esquece de apoiar a mídia independente mais imparcial do Brasil. Aqui é jornalismo 100% imparcial. Tamo junto. Antenados na jogada, torcemos sem parar. Valeu, fui!